Hoje, o nosso atendimento tem um SLA de 3 a 5 minutos assim no máximo, das 8 às 10 da noite. Então, se você entra... Finais de semana, não? Sábado, domingo, domingo a domingo. Domingo a domingo, Atender. direto. Porque e-commerce eu defendo muito que tem que ter atendimento sábado e domingo. Porque e-commerce é online, não é uma loja física. Exato. Isso, tem o que cara ter ele vai atendimento. comprar no momento que ele se sentir confortável. Exato, E se tiver um atendente que te responde rápido, Puta, é ali que ele vai ficar. aumenta muito a conversão também. Então isso daí é comprovado já. A parte de estrutura de logística, não adianta a gente vender e não dar conta de despachar. Aí você vai lá e demora D2, D3, D4 para despachar um produto. Você comentou também que você estava desenvolvendo uma plataforma. Como está isso aí? Hoje o nosso faturamento é 98%, 99% é site próprio. A gente praticamente não vende pro marketplace. Eu pensei que era de verdade, eu pensei que você ia me falando, não, 98 tal, ainda é marketplace, mas a gente tá migrando. Não. Já é site próprio? Isso, desde o início a gente começou no site próprio, com foco no site próprio, marca própria. Eu sempre tive no meu valor pessoal que se fosse para dar certo, que seja mérito meu. Se for para dar errado, também mérito meu. Isso, eu não quero depender de plataforma de terceiro, de marca de terceiro, quero ter a minha marca. Então, por exemplo, qualidade. Eu garanto a qualidade, sabe? Então, eu garanto porque a marca é minha, mas se a marca não fosse minha, eu não garanto. Então, eu sempre tive muito essa visão. A questão da plataforma, por exemplo, hoje a gente tem vários sistemas já que são próprios. A maioria dos e-commerce tem que contratar uma plataforma de cotação de frete, uma plataforma de atendimento, uma plataforma... várias outras, né? Lançador de pedido. Às vezes ele nem sabe que ele precisa de um lançador de pedido que a gente tem. Então a gente desenvolve tudo internamente, porque a gente avalia, se eu for depender daquela plataforma e pedir uma alteração para eles vão botar lá na sprint sei lá quanto. Exato. E a sprint sei lá quanto, eles vão falar, nossa, vai ser muito rápido dessa vez, é agosto de 2025. A gente ouviu isso, não é brincadeira. Não é brincadeira. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre Silva. Eu sou sócio proprietário do Rebeca Silva Advogados Associados e host do podcast Gravata Solta. O podcast feito por empresários, com empresários, para você empresário. E hoje, nosso 50º episódio. E para comemorar essa data tão especial, nós trouxemos aqui o Iê e o Jorge, sócios da Always Fit Suplementos, uma empresa de e-commerce que está voando. E o tema desse episódio é e-commerce na prática, do 0 aos 4 milhões. Assista, está incrível! Pessoal, falar um pouquinho do ADV Box. Ele é um ERP completo para advogados, tá? E dentro do ADV Box você consegue controlar inteiramente seu escritório, desde a parte do marketing, ou seja, desde os leads que estão caindo no seu escritório, até ali a ponta final, o recebimento, tá, dos honorários. Tudo isso você controla dentro do ADV Box. Com a ADV Box você transforma o seu escritório em uma verdadeira maquininha de fazer dinheiro, tá bom? Porque você vai ter ali a metrificação, né, de todos os KPIs ali necessários para você ter o seu negócio, tá bom? Vamos falar um pouquinho do e-auditoria, então. Uma ferramenta voltada para o contador ou advogado. Ela é perfeita para você fazer todas as análises, todos os cálculos tributários das empresas dos seus clientes. Então, se você está buscando um software para fazer todos os cálculos relacionados à recuperação de créditos tributários ou otimização tributária dos seus clientes, ela é a ferramenta adequada para o seu negócio. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Gravata Solta, um podcast feito por empresários, com empresários, para você empresário. Hoje é um podcast especial porque é o 50º episódio, ou seja, passou muito rápido. Pessoal, passou muito rápido. Eu lembro do primeiro que nós fizemos aqui e parece que foi ontem, sabe? A gente já passou tanta gente legal por aqui e hoje, para comemorar, né, esse número, né, que é icônico, vamos dizer assim, duas pessoas especiais aqui conosco hoje. Que legal. Que honra.
Vou apresentar para vocês aqui, né? Quando eu tenho um parceiro aqui do lado, a gente fica batendo um papo, tal, fazendo um pouco de suspense, quem vai estar no nosso podcast, mas hoje, né, eu não tenho ninguém, então vamos direto pro podcast aqui. Hoje eu tô com meu amigo aqui, o Zanguier. Isso. Né? Já a gente vai explicar o que ele faz. Cara, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que e agradeço. estamos aqui com o Jorge também. Jorge, Muito obrigado. muito obrigado. Né? Então, eu vou ler só um pedacinho, pessoal. Né? E quem que é essa figura que está na minha frente aqui? E depois eu vou passar a palavra para ele e ele mesmo faz a introdução dele. Pode ser assim? Pode ser, combinado. Então, bora lá. Zanguier, CEO fundador da Always Fit Suplementos. Aproveitando mais uma vez, agradecer, né, o brinde que você mandou para nós, aí uma caixa cheia de suplementos, enfim. Né? E eu, em primeira mão, hein, pessoal, vocês vão ficar sabendo, eu acabei de comprar já, de me inscrever para meia maratona de São Paulo do ano que vem. Então, ou seja, seus suplementos agora vão ser assim, tipo... Sabe, eu tenho que fazer tudo direitinho, vou ter que comer direitinho e tal, para estar preparado para meia maratona. Isso aí. Zanguier, fundador e CEO da Always Fit Suplementos, desde 2020. Está à frente da Always Fit, uma empresa que cresceu significativamente. É um e-commerce, posso chamar assim? Isso. Alcançando um faturamento de 4 milhas por mês e com um crescimento aí médio mensal de 8%, é isso? Exatamente. Agora estou passando a palavra para vocês. O Jorge é CTO, que trabalha lá na empresa, o Iê é o CEO. Então, conta um pouco para a gente aí desse mercado que não para de crescer. Show de bola. Primeiro agradecer, né, pelo convite, é uma honra estar aqui, ainda mais no 50º episódio, 50º, né? Você viu que eu demorei para falar. É isso aí. Isso. Não, a gente sabe que para fazer um trabalho constante assim não é fácil, né? Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Hoje eu sou o fundador, né, e CEO da Always Fit. A nossa empresa, a gente nasceu no digital, então é uma equipe bem focada em performance, números, dados. Então a gente vem atrás de performance, então isso justifica esse crescimento. Legal. E junto com todas essa parte de dados, a gente não conseguiria executar sem várias personalizações dentro do e-commerce. Então, por isso que a gente tem o Jorge como CTO dentro da Always Fit, que é sócio também da Always Fit. Que legal. E é muito responsável por poder fazer a gente conseguir crescer dessa maneira que a gente pode estar contando ao longo do episódio. E para também incentivar o pessoal de e-commerce a contratarem o pessoal de tecnologia, sabe? Porque vale muito a pena. Ô Jorge, quantos devs lá tem lá? Uns 12, 13. A gente tá contratando mais. Tá contratando mais. Você estava me falando um pouquinho antes de começar aqui o podcast que tem 12, 13, se colocar 20 tem demanda, se colocar 30 tem demanda e por aí vai. Tem demanda infinita ali. É isso. Né? E hoje vocês trabalham muito com inteligência artificial, por exemplo, já dentro desses projetos. Como que está essa questão dentro da empresa de vocês? Para falar a verdade, poderia estar mais avançado. Na verdade, vai estar mais avançado logo, logo. A gente estava aguardando um momento melhor para utilizar. Então, quando começou a falar muito sobre inteligência artificial, ficou muito... aquela coisa meio nebulosa, atualizando muito. Então, não valeria a pena colocar um esforço muito forte. Sim, porque não saberia onde que isso ia parar. Isso. Aí, então, a maioria da empresa usa o ChatGPT pago, né? A gente acabou de pegar da empresa mesmo para colocar todo mundo dentro daquele plano, né? Onde fica todos os funcionários juntos. Mas a gente está já, como spoiler, programando para colocar a nossa interna mesmo. Então, legal, a gente vai pegar cara. um código, enfim, do Meta, né? Acho que não tem problema, todo mundo sabe. Então, a gente vai pegar o código do Meta e colocar interno para treinar ela com todos os dados da empresa ali. Que daí fica dentro do seu próprio servidor, enfim. Exatamente. E tal. Puta, muito bacana isso. O Iê, me permite chamar assim? Sim, perfeito. Tá. O Iê, fala uma coisa pra mim. Eu olhando pra você, pra quem não sabe, pessoal, só dando contextualizando aqui, eu conheci o Iê dentro da turma do Scale, do G4, né? Então a gente faz parte da mesma turma até hoje, enfim. E quando eu vi o Iê falando, eu falei, cara, eu preciso me aproximar dele.
porque é um gênio, assim. O cara manja muito desse mercado e tal. Cara, você é novo. Quantos anos você tem? Eu vou fazer 27 agora 27? em novembro. Isso. Ou seja, quando você começou, você estava com 23? Por aí. 23. Aham. E antes disso, você já empreendia, não? Antes disso, eu empreendia junto com a minha mãe na loja no Mercadão, Aham. lá de São José do Rio Preto. A gente tem uma loja de produtos naturais que está lá até hoje. É um box de 11 metros quadrados. Que legal. Então, desde os 15 anos até os 22, eu ficava frente ao balcão, sabe? Atendendo os clientes. Mas, ou seja, já respirando esse ar do empreendedorismo. Isso, já em contato com o fornecedor, entendendo seu produto, como fazer a venda, a importância de ter a recorrência, porque os clientes voltavam, reclamavam, voltavam, agradeciam. Então, desde sempre eu levei isso para online. Aham. Então, esse é o nosso foco no online também, a recorrência e a satisfação do cliente. Não olhar o cliente como número, e sim olhar os clientes como pessoas e não ser uma fonte de receita, e sim uma fonte de satisfação que vai gerar receita. Ou seja, a consequência, né? Isso, Eu essa é a estou nossa lendo visão. um livro muito bacana, não sei se vocês já leram. Peguei ele faz umas não tem 2 semanas, uma semana. E já estou quase na metade porque ele é muito bom, chamado Superfans. Não vi ainda, mas Mas o que ele fala? Que hoje as pessoas ficam querendo ter muitos seguidores e não sei o que, tal. E ele fala assim que é pra gente olhar para as pessoas não como números, exatamente como você falou, né? Olhar como pessoas. O engajamento é natural, né? E, ou seja, os negócios aparecem de maneira natural também. Né? Então é bem isso que você falou. Agora me fala uma coisa, cara, da onde que nasceu o e-commerce? Porque o e-commerce, vamos lá, você tem muito mais informação do que eu nessa área. Mas eu vejo o e-commerce como algo não... É algo que ainda está se formando, ou seja, algo novo, na minha opinião. Você pode me dizer que é o contrário. Mas da onde que surgiu essa sua ideia de montar um e-commerce? Primeiro respondendo a questão do e-commerce. Eu acredito que é novo no Brasil, ainda está amador. Mas amador, não tá? Isso, mas está se profissionalizando. Comparado com China, Estados Unidos, a gente é um adolescente, digamos assim. Tá, Então já não está tão fácil, mas também não está tão difícil. entendi. Tá? Então a gente está no meio termo ali, na questão da maturidade do e-commerce. Essa é a minha visão hoje. Aí, Tinha uma barreira de entrada maior, sei lá, 3 anos antes? 3 anos antes, por exemplo, falando em dados assim, 2020, 19, o CPM era lá embaixo, era fácil converter cliente, não precisava ser tão bom de criar oferta, você não precisava ter funil de venda para ter lucro, Entendi. você tinha lucro na primeira venda. Então hoje, para você ter lucro, você pode dar a sorte de lucrar na primeira venda, mas não se deve depender de sorte, porque sorte acontece de vez em quando. Exatamente, você não controla, né? Exato. Então, hoje em dia, para ganhar dinheiro, para fazer dar certo, tem que ter um cliente recorrente, tem que ter um funil de vendas bem feito, tem que ter um bom atendimento, uma boa entrega. A primeira venda é pelo marketing, a segunda é pela logística. Então, tem que ter essa visão. Essa questão de logística é muito importante no e-commerce. Isso. Eu lembro que eu conversei com você lá e eu já vou fazer uma pergunta para você, Jorge, que eu acho que você que é o culpado desse negócio todo. Você comentou comigo que, cara, a sua especialidade era em criar funis de venda. Isso. Você criava arrumava ele, aperfeiçoava, ele estava rodando, você ia para o próximo. Isso. Não é isso que você falou para mim? Exatamente. Ou seja, embora você veja o cliente como pessoa, né, satisfação dele e tal, mas você não perde olhar também nos números, enfim, né, do funil, desde que chega o lead até ele ir passando por todas as etapas, até ele chegar no seu site e comprar, por exemplo. No seu site ou no marketplace, enfim. O Jorge, acredito eu, não sei, que ele te auxilia muito nessa leitura de dados ou não? O Jorge me auxilia diretamente nisso. E eu vou dar um outro ponto que o Jorge é muito bom. Ele é um cliente muito exigente. Muito exigente, muito. O Isso é Jorge muito bom. deve ter uns trilhões de reclame aqui feito. Ele é Google avaliador, tipo, bem Sei. Eu avalio os ranqueado. locais também.
Então ele avalia tudo. Então eu sou especialista em funil de venda, Aham. mas o funil pós-venda É eu ele montei que- muito junto com o Jorge. Entendi. Isso. Ele que vai lá e dá a nota final. Fala, ó, tá legal, o atendimento aqui não tá tendo um ruído aqui, uma fricção aqui e tal, e não tá bacana. Exatamente. Isso, quando foi no final de 2022, a gente, acho que explicando um pouco, eu entrei para outro projeto antes da Fit, que eu ia fazer, de chocolate lá, e aí não deu certo. Eu falei, aí ele falou assim, vem aqui em Balneário. Eu falei, tá bom, vambora. Porque você não é de Balneário? Não, eu tava morando no Mato Grosso do Sul na época. Tá. Mas falando background, eu vim de hotelaria, gerenciei hotel, aí depois tive empresa de influenciador e fui avançando. Aí depois eu acabei, eu já conheci o IA desde 2014 mais ou menos, daí a gente começou a conversar de e-commerce porque eu estava em um e-commerce anteriormente. Tá. Eu caí em e-commerce em 2022, janeiro de 2022. Aí quando foi em dezembro eu estava lá e eu falei assim, cara, eu entrei já, né, na Fit para ajudar a estruturar a empresa, no modo geral. E eu falei assim, eu posso montar um funil pra mim? Eu sou muito chato. Aí ele falou, beleza. Eu falei, então tá bom. Então o pós-venda foi uma coisa que eu fiz que eu gostaria de receber. Entendi. Então, assim, eu compro numa empresa, eu reclamo de tudo. Porque o pessoal não faz o básico bem feito. Que é tipo, não manda rastreio. Você manda mensagem, ele responde no outro dia. Então, essa questão do pós-venda é muito importante. É extremamente importante. Porque, na verdade, é o que você acabou de comentar, né, Ia? Ele tem que voltar. Exato. A recorrência tem que acontecer. Se ele tiver uma má experiência na primeira... esse cara não vai voltar. E a gente só tem uma oportunidade de fazer, né, o cara ver que você realmente é bom naquilo. Exato. Então a gente colocou o WhatsApp oficial, a gente criou os funis de pós-venda bem feito, então fez uma página de rastreio própria com informações que ele pedia. Então a gente olhava no atendimento o que o cliente falava mais. Qual que é o meu endereço de entrega? Colocamos a página de rastreio. Ele pedia muito rastreio no atendimento, fizemos a página de rastreio, deixamos bem claro. Mais de um lugar, então na mesma mensagem tem escrito, tem botão, tem no e-mail, botão, tem escrito, não tem dúvida. Não tem e mesmo como. assim ainda pedem. Ainda pede. E a gente vai lá e manda de bom grado. Então Claro. o atendente é instruído a sempre tratar o cliente como se você estivesse falando com a mãe ou com o pai dele, sabe? Você não vai falar assim, tá aí, ô burrão. Então, Exato. Tem 4 vezes aí, você não viu. Então a gente sempre coloca numa visão assim, por que a gente fala de IA, né? Que tipo, no atendimento que a gente estava conversando anteriormente. Sim. É que eu não gostaria que meu pai e minha mãe falassem com IA no atendimento. Né? Um tempo atrás eu estava em Balneário, pedi uma pizza, esqueceram a Coca-Cola. Que eu tinha pedido, não era pra mim, pra visita, eu nem tomo Coca-Cola. Aí eu mandei assim na mensagem da pizzaria, esqueceram a Coca-Cola. Aí a IA, não entendi. Aí eu, falar com o atendente, não entendi. Entende qual que é o problema? Existem casos que ela não tá preparada. Sim. E se não tiver ninguém para assumir, eu fiquei sem resposta naquele dia. Foi isso que eu perguntei, inclusive, né, para esse parceiro nosso. Falei, cara, aí a gente tá falando de chatbot. Isso. Né? Isso. Sem inteligência. Quer dizer, com inteligência, mas, enfim, não é ChatGPT. Isso. E ele falou que, de fato, né, se saísse um pouco fora do script, dava pau, porque estava falando sobre um negócio. Aí, de repente, a mulher escreve, meu cachorrinho morreu. Bugou o sistema, ele vai falar, não entendi e tal, não sei o quê. Mas, segundo ele, hoje em dia, cara, com as atualizações que o ChatGPT tem feito, ele atende até melhor que talvez um ser humano, porque ele consegue identificar que isso é uma dor para a pessoa. Então, ele vai responder de uma maneira tão polida que talvez um ser humano, como ele está tão focado ali na venda, talvez, ele fosse falar, puxa, sinto muito tal, e pá, já continuar vendo. Falou que hoje não, ele para, ele fala um pouco sobre o cachorrinho e tal, não sei o que lá, e depois ele retoma o assunto de uma maneira tranquila, perguntando se tudo bem, continuar e tal. Então, a gente vai testar, né? Porque eu concordo com você. Falar com uma máquina, pô, não é legal. Se eu estou ligando, eu quero ser muito bem atendido. Eu fui vendedor, eu sou vendedor até hoje, né? A parte de marketing e venda sempre teve no meu sangue e eu sou vendedor até hoje. E eu sou como você, Jorge. Eu avalio muito meu atendimento. Como eu fui vendedor, e eu não gosto de ser atendido de uma forma que eu não atenderia alguém. Percebe? Então, dessa forma. E aí, você passou na avaliação do Jorge ou não? De começo não, né? De começo não? Não, na época que ele entrou tava caótico.
porque a nossa estrutura não suportava a escala. E a gente fazia, sei lá, tava num faturamento que a gente atingiu, eu queria subir a escala, falei, não, quero fazer 1 milhão por mês. Eu fiz, mas eu não entreguei. Então, porque eu não entendia todo o processo, eu não entendia toda a cadeia. Faltou rótulo, faltou alinhamento com a indústria, faltou questão de caixinha, faltou questão de alinhamento com a logística. Então acabou que não deu certo, mas a gente voltou tudo. Pessoa no atendimento? Isso, faltou pessoas no atendimento, lotava o atendimento. Então a gente falou, pô, não adianta a gente querer uma coisa que a gente não tem estrutura para receber. Mas você tem que estar estruturado para 1 milhão. Uma coisa é faturar, outra coisa é manter. Então a gente voltou tudo, voltamos para os 200, 300, mas ajeitando tudo. Entendi. Então, hoje o nosso atendimento tem um SLA de 3 a 5 minutos assim no máximo, das 8 às 10 da noite. Então, se você entrar... Finais de semana, não? Sábado, domingo, domingo a domingo. Domingo a domingo, Atender. direto. Porque e-commerce eu defendo muito que tem que ter atendimento sábado e domingo. Porque e-commerce é online, não é uma loja física. Exato. Isso, tem O que cara ter ele vai atendimento. comprar no momento que ele se sentir confortável. Exato, E se tiver um atendente que te responde rápido, Puta, é ali que ele vai ficar. aumenta muito a conversão também. Então isso daí é comprovado já. A parte de estrutura de logística, não adianta a gente vender e não dar conta de despachar. Aí você vai lá e demora D2, D3, D4 para despachar um produto. Não, assim, eu não sou muito adepto a e-commerces ainda, né? Mas obviamente que eu compro, principalmente, eu ia falar livros, mas tudo bem. Esse último livro que eu acabei de comentar aqui, eu comprei via Amazon, por exemplo, e eu comprei no sábado e entregaram no domingo. Isso. Então, assim, é isso que a gente quer. Eu estou falando de livro físico. Mas normalmente, porque não tinha digital, porque normalmente eu dou um clique e já começo a ler o livro porque ele já chegou. Né? Então a gente é muito imediatista para esse tipo de coisa, né? E a gente não quer saber que horas que a gente Eu dou um exemplo do anúncio do Mercado Livre. Se você vê lá que entrega hoje R$100 mais barato, que entrega daqui a uma semana, você vai pagar R$100. Você paga. Exatamente. Você paga. Né? Hoje agora, é muito forte. Agora me fala uma coisa. Você comentou também que você estava desenvolvendo uma plataforma. Né? Hoje você já está utilizando essa plataforma? Você ainda está em construção dessa plataforma? Continua utilizando os marketplaces? Como está isso aí? Hoje o nosso faturamento é 98%, 99% é site próprio. A gente praticamente não vende para o marketplace. Eu pensei que era de verdade, eu pensei que você ia me falar, não, 98 tal, ainda é marketplace, mas a gente está migrando. Não. Já é site próprio? Isso, desde o início a gente começou no site próprio, com foco no site próprio, marca própria. Eu sempre tive no meu valor pessoal que se fosse para dar certo, que seja mérito meu. Se for para dar errado, também mérito meu. Isso, eu não quero depender de plataforma de terceiro, de marca de terceiro, quero ter a minha marca. Então, por exemplo, qualidade. Eu garanto a qualidade, sabe? Então, eu garanto porque a marca é minha, mas se a marca não fosse minha, eu não garanto. Então, eu sempre tive muito essa visão. A questão da plataforma, por exemplo, hoje a gente tem vários sistemas já que são próprios. A maioria dos e-commerce tem que contratar uma plataforma de cotação de frete, uma plataforma de atendimento, uma plataforma... várias outras, né? Lançador de pedido. Às vezes ele nem sabe que ele precisa de um lançador de pedido, que a gente tem. Então a gente desenvolve tudo internamente, porque a gente avalia, se eu for depender daquela plataforma e pedir uma alteração para eles vão botar lá na sprint sei lá quanto. Exato. E a sprint sei lá quanto, eles vão falar, nossa, vai ser muito rápido dessa vez, é agosto de 2025. A gente ouviu isso, não é brincadeira. Não é brincadeira. E quando é próprio, a gente dá prioridade para o que é melhor para o nosso cliente. Exato. Então, a gente está com essa mentalidade, a gente ainda não está na plataforma própria de e-commerce, mas a gente está com essa mentalidade de construindo sem pressa, porque está rodando bem o que está acontecendo hoje, mas a gente está criando por trás para ficar perfeito para o nosso cliente, para o que a gente quer. Tá. Então, essa plataforma, eu estou já pensando um pouco além. Essa plataforma própria, tal, enfim, tem os produtos de vocês. No futuro, vocês pensam em abrir espaço para outros e-commerce entrar dentro da plataforma de vocês? Então, hoje a gente já teve essa discussão dentro da empresa. A gente fica naquele vai e vem,
Mas hoje a gente não tem essa mentalidade ainda de colocar outras marcas. A gente já teve forte, só que a gente foi analisar, acabava que não compensava. Tá. Então compensa a gente, por exemplo, a gente está lançando em torno de 8 suplementos ao mês. Hoje a gente está com em torno de 55, porque acabamos de lançar. Mas se manter esse ritmo, até o final do ano a gente está com mais de 100 produtos na esteira. Então Entendi. dá pra gente fazer vários com a nossa própria marca mesmo. Entendi. Isso, mas no futuro eu não descarto. Porque eu gosto muito do case da Amazon, por exemplo. Sim, Isso. exato. E eu pergunto isso também por quê? Porque assim, aqui no nosso escritório, né, no Rebec Silva, chegam muitos e-commerce e eles chegam querendo reduzir a carga tributária, né, de uma forma meio que urgente. Por quê? Porque a gente sabe que as plataformas como a Amazon, enfim, me fugiu o nome aqui. Mercado Livre, Shopee. Exatamente, né? Come muito da lucratividade deles, muito, né? Chega a 20, beirando 30 ali e tal, é muita coisa, né? Então, o que eles chegam para nós e a gente ajuda, né? De uma forma muito significativa a reduzir a carga tributária para dar um pouco de fôlego para esse pessoal todo, né? E quando você fala que você tem uma plataforma própria, acredito eu que você chega muito mais competitivo no mercado, né? Por quê? Porque embora você tenha custos de um lado, mas você está fazendo tudo isso para se adequar ao seu modelo de negócios. E quando você faz isso, você já pensa em tudo. Você pensa desde o ponto de vista do cliente, que é o principal que vocês estão falando para mim, até do ponto de vista tributário, acredito eu. Vocês já montam tudo isso pensando na melhor estrutura possível. E olhando para o mercado, sabendo que o mercado sofre na mão dos marketplaces, isso que eu queria falar, dos marketplaces, se você entrar como mais uma opção, e talvez uma opção mais em conta, né, mais otimizada, tal, sei lá, de repente você tem um baita de um mercado pela frente aí. Isso, é nisso que eu penso. Eu penso muito que a gente tem o potencial de ser uma Amazon da saúde, sabe? É um sonho grande, mas eu acredito firmemente que a gente consegue e tem o potencial. A gente tem pessoas muito boas na equipe para a gente ser gigantesco mesmo nessa área. E eu vejo que nessa área no Brasil não tem um cara que é dominante. Então, se você fala em suplementação para longevidade, nutracêuticos hoje, não vem um na cabeça firme, sabe? Não tem esse top of mind hoje no Brasil. Entendi. Então, eu quero ser esse cara. Então, eu tenho essa vontade. Ah, mas vai demorar ainda uns 6 meses ainda. Por aí. Mas esse é meu foco, realmente, para a gente se tornar o maior da Que parte bacana, de suplementação. cara. E eu ia fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta. Eu ia fazer essa pergunta na sequência e você já levantou a bola. E vou perguntar para o Jorge, que é o cara de dados ali. Talvez ele cuide disso, talvez não, mas enfim. A minha pergunta seria a seguinte. Tá, vocês estão terminando de estruturar, vamos dizer assim, né? Falta pouco, enfim, vocês estão já bem consistentes no mercado, enfim. A pergunta que viria é a seguinte. Vocês pretendem vender um outro tipo de produto que não seja suplementos? Aí você acabou de me responder. A gente pretende sim vender outros produtos, mas sempre dentro dessa linha de longevidade e tal. Como que está esse mercado de suplementação, Jorge? Por que eu pergunto isso? Eu acho que vocês estão pegando duas ondas gigantescas, aquela tipo de Nazaré, assim. Porque, de um lado, vocês estão pegando o e-commerce, que vocês já me falaram que é um adolescente aqui no Brasil, mas fora eles já estão adultos. Enfim, tem uma onda super grande pela frente aí que vocês estão pegando, que é o segmento do e-commerce. E dentro do e-commerce, na minha opinião, vocês estão pegando também uma outra onda, que eu não sei o tamanho dela, se é maior ou menor, que é essa parte de saúde, que cada vez mais as pessoas estão ficando mais com aumentando o nível de consciência em relação à saúde, em relação à longevidade, né? Então, queria saber como estão esses números aí. Acho que essa parte é mais com IE, mas eu só voltando na parte da plataforma, é que eu acho que eu devia ter falar naquela hora, mas a gente não é nem pelo custo. Acho que esse é o principal ponto que a gente fala
pode cobrar caro se tiver o que a gente quer, mas eles não têm. E eles não estão dispostos a fazer. Entendi. Então esse é o maior problema que a gente entendeu. Ou você personaliza ou você fica na mão de ficar igual a todo mundo. Então por que todo mundo é igual e todo mundo tem as mesmas limitações? Eles usam as mesmas plataformas, os mesmos sistemas. E aí fica todo mundo igual. E Ninguém faz nada novo. Aproveitando, já vou fazer uma pergunta para você, se você me permitir. Só para ficar na mesma página aqui. Você acredita que isso é uma tendência, inclusive, de outros sellers, né? Ou seja, buscar a sua própria plataforma, ou isso ainda não bateu, ainda não foi sentido ainda pela maioria das pessoas? Se for marketplace, acho difícil. O Mercado Livre é muito forte, tem um marketing muito grande, né? Acho que não tem muito o que fazer quem é de marketplace. Agora, quem é site próprio, deveria, né? Deveria, mas ninguém olha. Ninguém olha? Ninguém olha. É uma barreira de entrada bem grande. O investimento é alto, né? Imagino. A nossa folha de desenvolvimento, né? Porque para ter um comparativo assim com o mundo físico, desenvolvedores é como se fosse pedreiro, mas você não tá vendo a obra. Entendi. Então o cara pode botar um tijolo por dia que você não sabe. Entendi. Entendeu? Então Entendi. tem que ter a pessoa certa para estar acompanhando, tem que ter um time honesto, um time bom para estar desenvolvendo, então para isso acontecer. Então só isso aí já é uma puta barreira de entrada. Sem falar no valor, né, que eu acredito que você acaba desembolsando para criar esse time dos sonhos aí do Jorge. E as contas que a gente faz, tipo, esse time tá custando tanto, isso aqui vai sair quanto tempo, então vai custar quase, né, 1 milhão para fazer, por exemplo, entendeu? Então você tem que fazer essa conta. Entendi. Isso. Voltando na parte do mercado, né? Se eu não me engano, no ano passado, na parte de vitaminas, movimentou 10 bi no Brasil. Só a parte de vitaminas, sem contar body shop, essas coisas. Então, medicamento, né, farmácia, sem contar essa parte. Porque se contar aí já são... Caramba, Isso. é gigantesco. E é um dos poucos mercados que, se eu não me engano, também estava crescendo 2 dígitos ao ano. Então, é um mercado muito promissor. Todo mundo quer viver mais, quer viver melhor. Então, a geração nova que está vindo também, já tem dados que estão tomando menos bebida alcoólica, estão evitando mais açúcar. O zero tá saindo mais. O zero tá saindo mais aqui. Eu e o Jorge aqui, a gente cuidando da saúde, né, Jorge? É isso aí. Exatamente. Né, eu tenho uma mentorada que ela é médica, né? Ela é pediatra e ebiatra. E de vez em quando ela vem fazer a mentoria aqui no nosso escritório. E eu pego isso aqui. Ela quer me matar quase. O que você está fazendo com a sua saúde? Não sei o que, você não precisa disso, não sei o que. Enfim, só para... Mas se for ver no mercado, eu falei isso pra ele, lá no meu condomínio, eu desço, aí tem o zero e o normal. O zero vai embora muito rápido. Então a tendência tá crescendo muito isso. Mas aí eu penso assim, vamos lá, Jorge, vamos ser honestos com a gente mesmo. Será que tem muita diferença entre o zero e o outro? É menos pior, né? Em questão de saúde, porque assim, zero não tem açúcar, beleza. Mas o que compõe isso aqui, né, comparado ao outro? Qual que, no fim das contas, vai sair mais caro pra gente, entende? Eu acho que é um pouco disso. Esse zero, eu acho que veio para dar uma ensaboada em quem quer ser ensaboado, inclusive. Sim. Acho que quase tudo é aspartame, né? Tranquilo. Não, é que a questão do... Eu dei uma estudada sobre isso, mas não é tão profunda. Mas eu vou falar o que eu penso da questão do zero, né? É opinião própria, tem que falar que é opinião própria. Isso. Se pesquisar no GPT, talvez está ao contrário. Mas, mas o açúcar já está comprovado que causa diabetes. O zero, o problema é que, de acordo com estudos, quando a pessoa toma zero, ela acha que ela pode comer mais doce depois, porque ela tomou o zero. Então. A não ser que ela zere o açúcar da vida dela. Entendi. Senão, você fala, eu tô tomando Red Bull zero mesmo, vou Mas comprar quando aquele chegar doce. em casa eu posso comer um doce, então. Isso. Aí acaba que dá elas por elas. Entendi. E ainda afeta a questão da microbiota intestinal por causa dos adoçantes. E a microbiota, Isso. eu falei com um médico recentemente, cara, é tipo o seu segundo cérebro. É totalmente seu segundo cérebro. Não é isso? Isso. Aí, tá vendo? Eu vou ficar mais perto desse cara aqui. Aí tem a questão do adoçante, que tem o artificial e o natural. Aí o artificial tem esses malefícios comprovados. Aí o natural, que são estévia, eritritol, xilitol, são menos agressivos. Muitas das vezes são totalmente saudáveis, mas tem um pessoal que tem a questão que gera muito gás, né? E fica peidando o dia todo. Então aí tem esse ponto negativo. E agora me fala uma coisa, aproveitando que você está falando disso. Da onde que veio essa vontade sua em vender
suplementos? Porque você não só vende suplementos. Né? É bom deixar claro aqui para as pessoas que você produz, não você, mas você contrata uma empresa, né? Passa para eles lá, se eu posso assim dizer, toda a receita, toda a matéria-prima lá, enfim, como que eles devem comprar isso daí. E eles fazem, né, o produto e vendem esse produto para você com a sua marca e você distribui no mercado. Tô certo ou não? Tá certo. Da onde que vem sua vontade de, puta, eu quero contribuir com as pessoas na saúde delas? Vem desde pequeno com a minha mãe. Minha mãe, ela é da medicina tradicional chinesa. Desde pequeno eu uso fitoterápicos, ervas, cápsula. Desde pequeno tomando 8, 10 cápsulas por dia. Somente soluções naturais. Eu fui tomar o primeiro paracetamol com 20 anos. Caramba. Então, eu venho muito dessa linha do natural. Uhum. A loja também eu sempre atendia vendendo os produtos naturais. E eu via muita queda de qualidade ou as marcas mudando de rótulo. Aí o pessoal mais de idade não entende uma mudança de rótulo. Às vezes as marcas colocam, tem vitamina D. Só que tem lá 200 UI. 200 UI não mexe nem no seu exame. Entendi. Eles colocam produtos baratos, embalagem bonita e vende, sabe? Tá. E eu sou muito contra isso. Sempre quando eu fazia venda, eu fazia uma venda consultiva na loja, mostrando, pega isso daqui junto com isso daqui, o custo-benefício é melhor e você vai ter resultado. Então eu fiz muito isso na WeSwitch. Até que a nossa linha Pro tem vários produtos que são fórmulas juntas, com custo-benefício barato. Às vezes tem 5 ativos pelo preço de um ativo de outra marca. Então a gente foca muito em custo-benefício e resultado final. Então eu venho muito dessa linha e hoje eu desenvolvo os produtos com a experiência que eu tive, só que também olhando as tendências do mercado americano, chinês, para ver o que está acontecendo lá fora, os principais estudos que estão saindo. E eu tenho também do meu lado a dona da fábrica que atende a gente, a Jaque, ela é uma farmacêutica incrível. Então, ela te ajuda nessas questões também. Então, eu falo da fórmula, dá um palpite para cá, eu dou um palpite para lá, a gente fala, nossa, assim fica perfeito, vamos, sabe? Legal. A gente já começa a produzir. Porque quer ver uma coisa, não agora, né? Não estou em forma agora, mas eu vou ficar para 2025, já falei. Teve uma ocasião que eu estava treinando bastante e entra nessas questões de whey protein, suplementação, BCAA, por exemplo, o que mais? Creatina. Creatina, principalmente e tal. E, cara, eu sempre fiquei na dúvida, assim, porque você vai em lojas, às vezes lojas de shopping, né? Enfim, mas você não sabe a procedência daquele produto que você está comprando. Às vezes tem uma marca que ela tem um marketing muito forte, você vê ela com frequência nas principais redes sociais, por exemplo. Isso te dá um pouco mais de credibilidade e tal, mas você nunca sabe de fato o que você está comprando. E eu lembro que não faz muito tempo, acho que foi no Fantástico, mostrou whey protein, né, que eu não, acho que não era falsificado, mas assim, whey protein que tinha uma quantidade muito baixa de fato de proteína, enfim, do principal ativo ali deles, né? Como que você orientaria alguém, né, para comprar esses suplementos, tirando o seu, que você já demonstrou que você, de forma alguma, você vai oferecer um produto fora dos padrões ideais, enfim. Como que a gente poderia observar isso em outros locais, por exemplo? Então, a gente preza muito pela qualidade, né? Então, dentro da WeSwitch a gente lauda, acompanha, matéria-prima, tudo certinho. Mas se digamos que é um novo consumidor entrando no mercado, entrou numa loja, é difícil, mas... não é? Porque tem muita coisa, cara. Tem muita opção, mas nem sempre vá pelo mais barato. Mas sempre dá uma desconfiança. Mercado Livre eu acho perigoso, porque falsificam muito. É isso que eu ia falar. Então... Porque eu acho que eu vi uma matéria também no Mercado Livre. Uma matéria no Mercado... Eu vi uma matéria dizendo que no Mercado Livre o pessoal estava falsificando, né, assim, marcas, inclusive marcas já
Marcas grandes mesmo. consolidadas e falsificadas. tal, mas não era... Aí sim era produto... Isso. A Vitabi sofreu com isso, né? Ela tiveram que colocar o selo lá. A gente também já sofreu com isso. É mesmo? Já falsificaram o nosso produto no Mercado Livre. Então, o que eu tenho de recomendação é comprar direto do site da marca. Tanto faz, se for a Always Fit, se for Não, outra. mas já fala... Eu acho legal você falar, inclusive, qual é o endereço, quem quiser comprar, Isso. acho que é Nosso bacana. site é Always Fit, ALWAYS, fit.com.br. Inclusive tem cupom de primeira compra lá. Vamos deixar um cupom, inclusive, na minha bio Pode depois. ser? Aham. Ou então até embaixo do vídeo, né? Com Isso. cupom de desconto lá, pessoal. Que a gente ser? pode deixar um cupom de R$50 para compras acima de 100. Aí, que bacana. Isso, top. aí já dá para testar o produto até com 50% de desconto. Bacana. Isso. Show. Então vai estar Faz na uns dois. descrição. Legal. Tá. E... Vai, mas continua. Desculpa, Tá. te cortei. Não, mas em geral é isso. Comprar direto do site da marca. Aham. Acompanhar também, veja o Reclame Aqui da marca Tá. antes de fazer a compra. Porque se teve alguma falsificação, alguma queda de qualidade, os Vai consumidores aparecer ali. reclamam lá. Então acontece isso direto. E se for em alguma loja conceituada e que o vendedor seja ético, né? Uhum. Então essas seriam as minhas recomendações. Achei que ia falar alguma coisa, Jorge. Você Falar tinha... cupom gravata, a gente deixa lá. Cupom gravata. Aí, cupom gravata solta, a gente deixa lá e vocês compram lá com esse super desconto aí. Uma outra coisa, por exemplo, e é verdade isso que eu falei, tá, pessoal? Parece meio doideira, mas me inscrevi hoje na minha maratona que vai acontecer em abril do ano que vem. Acredito. Aham. Tá, então eu, a partir de hoje, eu quero de fato me cuidar, tá? Entrei lá no seu site, por exemplo. Tem em algum lugar do site com algum tipo de recomendação para o tratamento que eu preciso ou para aquilo de acordo com o meu objetivo, o que pode me ajudar mais? Tem alguma coisa nesse sentido? Tem os menus que segmentam as categorias. Aí a gente também tem alguns kits prontos, que são sugestões. Tá. Sempre é bom avaliar, né, com o profissional. Aham. Mas a gente tem uns kits pró longevidade. Tem para corredor? Tem como fazer um mix faz, ali. Tem que montar. um combo lá que eu vou Isso. comprar. Kit alta performance, já deu o nome, Isso. né? Aí, Dá pra boa. colocar uma creatina, uma Exato. Q10, um multivitamínico, Puta, tudo bom. junto lá. A gente tem a creatina em cápsula pra você que tá viajando bastante. É isso aí. Isso. Então dá pra gente montar assim. Aham. E eu gosto muito de focar também nessa questão da longevidade, sabe? Uhum. Porque hoje a gente tem... Eu acho que é a primeira geração que tem tanto ativo na mão que pode prolongar a longevidade, a saúde, o dia a dia da pessoa, né? Então Sim. eu foco muito nessa tecla, porque eu tenho vontade de passar dos 100 anos, eu quero que minha mãe se cuide, viva bastante, eu quero que meus consumidores, sabe? Sim. Todos eles vivem. Sem falar que o LTV vai aumentar pra caramba. É né? isso aí, quebrar o INSS. A avó da minha esposa, ela viveu até os 100 e poucos anos, cara. Então, assim, e isso antigamente, sei lá, uns 30 anos atrás, não era muito comum de se ver. E hoje Inacessível. não é tão, não vou dizer normal, mas se você falar que uma pessoa passou de 100 anos, não vai causar aquele choque que causava há 30 anos atrás. Sim. Não é Sim, isso? sim, perfeito. E até retomando um pouco a questão do e-commerce que a gente estava conversando sobre o gasto, eu vi que o Jorge comentou, é que hoje a gente tem um pouquinho de ilusão que marketplace cobra muito e o e-commerce próprio daria mais margem. Mas não é bem assim. Não é bem assim? Não, eu bato muito nessa tecla porque muitas pessoas estão só no marketplace. Aí elas enxergam a loja própria como se Sim. fosse sem taxa. É verdade, eu converso Isso. com muitos empresários que eles falam isso. Isso, aí eu quero trazer um ponto nosso que a gente é 99% e-commerce próprio, né? Boa, vai dar um corte. Olha pra lá, Isso. inclusive, fala lá então. Tá, o meu ponto é que marketplace realmente tem uma taxa alta, porém você não faz nada, você coloca o seu anúncio, não é nada, você faz um baita Entendi, trabalho, mas você coloca o seu anúncio, quem leva o tráfego para a loja não é você, é o marketplace. Ele tem um custo de anúncio, ele tem um suporte, ele te dá um meio de pagamento, ele te dá o frete, o cálculo, o full, a armazenagem, ele dá tudo para você Tudo. em troca dessa taxa que acaba sendo barato se você for ver. Porque quando você transforma isso tudo para próprio, como que fica? Exato. Variável, né? Não, fica um custo enorme, até porque nosso percentual
gasto em marketing hoje é maior do que a taxa do Mercado Livre. Entende? E eles devem conseguir também, dentro desse universo que eles têm, preços muito melhores, talvez. O que eu defendo é que... Taxas menores, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Tem, mas... Tem. Mas hoje, a vantagem de você ter uma loja própria seria muito para uma marca própria. É para você... Vê se eu estou entendendo errado ou não, ou certo. O que permite você ter uma plataforma própria, com uma marca própria, é você conseguir acompanhar todo o fluxo, né? Ou seja, toda a cadeia, Sim. do começo ao fim. É isso? É isso, mas a marca é sua. Não, então. Isso. Porque quando você é revendedor, você está trabalhando para outra marca de vendedor. Então, a qualquer momento, ele pode mudar a política. Sim. Pode aumentar o preço a qualquer momento. Sim. O pessoal de varejo trabalha com 5% de margem. Se aumentar 5 ali, 10 ali, sabe? Acaba ficando zerado. E você sabe muito bem que quando começa a passar dos 330 mil de faturamento mensal, o cara tá... Já era. já tem que fazer todo um Todo trâmite tributário. de novo. Então, no Brasil, quanto mais você cresce, mais difícil fica. E quando eu falei acompanhar todo o processo, é aquilo que você acabou de falar Isso. também. Você não corre o risco, por exemplo, de alguém comprar seu produto, abrir ele, sei lá, ou adesivar ele de uma forma diferente, não sei o quê, e vender como se fosse seu. Porque todo o processo, toda a cadeia está com você. Sim, então, até pode acontecer, vamos imaginar, mas assim, é muito mais difícil, porque você está acompanhando, você está rastreando, né, o que você até falou, né, Jorge? Do rastreamento, enfim e tal. Você está rastreando todo, desde o começo da cadeia até o final. Isso. Inclusive, um ponto que eu defendi pro IE, que a gente não queria vender no Mercado Livre. Tipo assim, não quero ter esse trabalho, ter que subir anúncio, ficar controlando tudo. Um dos pontos que eu levei foi, eu quero garantir que o cliente tenha uma experiência Wixfit lá dentro também. Então, por isso que a gente criou os nossos anúncios, não foi pra, tentar fazer 50% do faturamento vir de lá. Foi só pra dizer assim, se o cliente procurar o Wixfit lá, tem alguns revendedores que compram da gente e vendem lá, tudo bem. A gente controla a qualidade deles também. Se ele reclamar no atendimento, a gente vê quem é o vendedor e corta essa venda para ele. Dá para controlar porque Exato. A participação que vende lá dentro é muito pequena, então você tem esse controle. Então a gente deixa vendendo lá dentro do Marketplace, eu falei para ele, só para garantir uma experiência Wixfit, que ele vai receber os nossos folders, se ele tiver algum problema, ele pode falar com o nosso atendimento. E até mesmo quando não é a gente que vende, a gente dá auxílio no suporte também. Então, a gente quer garantir que se o cara comprou o Wixfit, ele vai ter uma experiência Wixfit. E quer ver, vou fazer uma pergunta agora para vocês que muito me interessa, tá? Qual é o maior canal de aquisição de vocês hoje? Facebook. Facebook. Isso não dá um pouquinho de medo? Por que eu estou falando isso? Hoje o nosso maior canal de aquisição para o nosso escritório é o Instagram. E a gente está fazendo um trabalho intencional de cada vez diminuir mais essa participação. Por exemplo, agora 10% mais ou menos está vindo de indicações, mas indicações de uma maneira intencional. Né? A gente está criando um modelo para isso e tal. Por que eu falo isso? Porque quando você tem, por exemplo, um marketplace, vocês comentaram agora, sei lá, o Mercado Livre, ele mudou a política. Ele zerou o seu lucro ali da noite pro dia, enfim, se vira, vai procurar outro fornecedor, tenta negociar de novo, tal. E quando a gente fala canal de aquisição, principalmente e-commerce, tem uma questão, que a gente inclusive conversou, não sei se a gente já estava no podcast ou não, falando de insumos, né? Não tem como você vender hoje um e-commerce funcionar sem o marketing, sem as redes sociais, enfim, sem os canais digitais, vamos chamar assim. E quando você tem um único canal de aquisição, ou ele representa muito, a gente sempre fala o seguinte, não dá um medo de a gente construir uma mansão no terreno dos outros? Então, esses dias eu estava escutando um podcast de um indiano, que é considerado o Warren Buffett indiano. Tá. Ele falou assim, muitas pessoas acham que os empreendedores são as pessoas que mais assumem riscos. Mas isso é um achismo, porque se você for pensar... Vou aprender mais um, isso aí vai ser mais um corte. Isso, porque se você for pensar, os empreendedores, pro público geral,
tem uma visão de que eles assumem muito risco. Mas nós que somos empreendedores, a gente tem muita certeza do que a gente está fazendo, que acaba não sendo um risco. É verdade. Porque a gente analisa tudo. É verdade. E por que eu disse isso? Hoje a gente tem muito bem mensurado mês a mês o cohort, que seria o grupo de clientes que entram a cada mês e quanto que eles voltam nos meses seguintes, qual o percentual de pessoas que voltam, qual o faturamento que eles deixam mês a mês. Para fazer o cálculo de LTV, entender o comportamento do público e se as nossas estratégias estão dando resultado ou estão piorando a performance. Então a gente tem todos esses dados bem mensurados. Então, por exemplo, alguns dados fictícios, digamos assim. Porque eu não sei se meu conselho libera eu falar tudo, mas meu conselho. Mas uns dados fictícios. Boa. Por exemplo, se eu adquiro um cliente hoje através do Meta, que é a minha principal fonte de aquisição de clientes, ele não se paga na primeira compra. Ele pode demorar 6 meses, pode demorar 8 meses, pode demorar 2 meses. Eu gosto de comparar até com uma franquia. Quando você abre uma franquia, payback é lá longe. Exato. Tá, então hoje eu trabalho dessa forma na WeCity. Eu tenho esses meus grupos de clientes, que eu sei por quanto que eu estou adquirindo, eu sei quantos que eles vão deixar mês a mês, e eu sei o momento que ele vai dar o payback dele. O meu trabalho é o quê? Tentar ao máximo diminuir o custo de aquisição. Sim. E tentar ao máximo encurtar o tempo para ele dar o payback e prolongar o LTV dele para ele deixar o máximo de margem possível durante a vida dele. Então esse é o nosso trabalho. Então, se me dá medo, pode dar um pouquinho. Só que eu tenho muito na mão e eu falo para todo mundo da equipe. A gente não vai depender só do Meta porque a gente tem a recorrência. E o anúncio hoje pode estar caro, mas vai ficar mais. Mas você não tem por exemplo, porque eu estou te perguntando isso e mais uma vez, não sei se o seu conselho deixa você falar ou não, mas assim, você não tem um plano, não digo nem plano B, mas um outro plano de você manter contato direto com esses clientes, enfim, para que essa recorrência continue acontecendo e tal, sem depender, por exemplo, do Meta? Sim. A gente usa muito outros canais como o WhatsApp. O WhatsApp tem uma taxa de leitura altíssima, taxa de abertura alta, taxa de clique alto. A gente tem muito disparo de e-mail, então a gente está para disparar... Funciona muito. Poxa, 6 milhões de e-mail por mês, disparados. Caramba. Então a gente mantém muito contato através de e-mail. A gente tem muito disparo de SMS. Então, de SMS vai quase 10 mil SMS por dia. Quanto? 10 mil SMS por dia. Por dia. Então, a gente foca muito em vários pontos de contato. A gente chega na casa da pessoa, a gente tem um livreto, tem um folder, a gente apresenta os produtos. Então, a gente mantém esse relacionamento com o cliente. Eu acho super... eu incentivo demais esse tipo de prática, porque, mais uma vez, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Obviamente que são riscos calculados, igual você falou. Mas, cara, o que está passando na cabeça do tio Zuki agora, a gente não sabe. Mas, uma coisa a gente sempre vai saber, Alexandre, que o amanhã vai estar mais difícil que hoje. Então, se a gente ficar com medo e deixar para o amanhã vai estar mais difícil. Não. O medo que eu digo é assim, é não ter nenhum outro plano. Depender 100% de um canal de aquisição, por exemplo. Mas entendeu? Entra num ponto que se ficar muito ruim de fazer, vem alguém e cria outro melhor. Então eu sempre bato nessa tecla também. Tipo assim, vou dar um exemplo da telefonia, né? SMS, telefonia. Quem manda SMS hoje, né? Só a empresa. É verdade. Então entra num ponto que quando uma coisa fica ruim, alguém vem e cria uma solução para isso. Mesmo porque tem um mercado... Tem um mercado querendo gastar. Exatamente, que pede por isso, né? Então se o tio Zuki amanhã falar, ninguém mais anuncia aqui, pode ter certeza que tem mais 2, 3 na fila ali, oferecendo um outro serviço para você. Então acho que é tranquilo. Similar ou melhor, né? Isso. Não, a gente não tem medo porque a gente garante a nossa recorrência, a nossa qualidade. Então a gente não tem medo por causa disso, mas a gente sempre testa novos canais. A gente tem um investimento relevante no Google, a gente já testou TikTok, Pinterest, a gente já testou vários outros canais, Taboola, para aparecer em portais de notícia, advertorial, mas nada disso foi tão validado quanto o Facebook pra gente. Entendi. Facebook, Instagram, do Meta. Entendi. Então, eu sempre também gosto se tá dando certo, a gente força mais ainda. Certo. Para dar mais certo ainda, É isso. mas sempre investindo em outras áreas. Uma plataforma própria,
um atendimento melhor, mais atendente, sempre para melhorar a satisfação. Recentemente perguntaram para nós qual que era nosso principal canal de aquisição. E eu respondi aquilo que eu já falei aqui para vocês. Nosso principal canal de aquisição é o Instagram, né? Embora a gente faça um trabalho também no LinkedIn e um trabalho também no TikTok, né? Só que, pensando um pouco melhor, por que é o Instagram? Porque nós notamos que o principal esforço estava no Instagram. Então, eu não posso dizer para vocês hoje que o melhor canal de aquisição é o Instagram. Posso dizer que o meu principal canal de aquisição é o Instagram. Mas eu não sei se eu pegar e colocar, dirigir o mesmo esforço que eu coloco hoje, por exemplo, no Instagram, se eu dividir ele ou colocar o mesmo esforço, no LinkedIn, que o LinkedIn não vai performar tão bem quanto o Instagram. Porque eu não fiz esse teste. Mais uma vez, tem que fazer teste. Isso. Né? Eu comecei a fazer teste no LinkedIn faz o quê? 1 mês, nem isso. Cara, já começou a chegar muito mais leads de lá do que estava chegando até agora. Sim. Só porque eu comecei a postar todos os dias. Nada muito fora do comum, sabe? Então, assim, eu não consigo falar hoje para vocês qual é o melhor para mim. Porque a gente não teve esse time ainda para fazer teste nos 3 de uma maneira... colocando o mesmo esforço nas 3 ferramentas, por exemplo, para depois falar assim, não, aqui realmente gerou um maior resultado, essa daqui. Então a gente não tem isso. Então, dentro da OSwitch, em parte de performance, a gente tem muito uma mentalidade de fazer mais do mesmo, só que melhor. Mas essa questão de testar outros canais, eu também entro naquela mentalidade de, o funil do Instagram tá bem feito. Vamos manter esse trabalho do jeito que está hoje, vamos replicar ou fazer de outra forma por outro canal e criar um processo que não fique trabalhoso, Sim. mas que funcione bem também. É o mínimo esforço para o máximo retorno. Exato. Também testar o máximo possível no Instagram para ver se realmente já está tirando tudo de lá. Exato. Isso. Aí vai pro próximo, enquanto aqui está acontecendo exatamente o que estava acontecendo. Isso. Aí criar uma nova etapa. Eu concordo com isso também. E uma coisa, Jorge, que não sei se vocês reparam isso na empresa de vocês, mas assim, quando nós começamos o nosso escritório, falei que a gente começou com essas 3 redes sociais, LinkedIn, Instagram e TikTok. E nós pegávamos, e a gente começou praticamente só com vídeos, tá? Só com vídeos. Hoje a gente acaba fazendo algumas coisas diferentes, enfim, mas no começo, no primeiro ano, 99% do que a gente postou foi só vídeos, tá? E a gente pegava o mesmo vídeo e a gente postava nas 3 plataformas, igualzinho. Pegava a mesma legenda, colocava ali e mandava bala. E, cara, funcionava lá atrás. Hoje a gente já notou que, principalmente o TikTok, a pegada do TikTok é totalmente diferente da do Instagram. Você não dá mais para você reciclar o seu conteúdo do Instagram no TikTok. Talvez o contrário possa funcionar. Mas você fazer para o Instagram e tentar utilizar ele no TikTok, a gente até faz para não perder o material. Né? E acaba chegando leads, enfim. Mas assim, se você quiser tirar o máximo do TikTok, você tem que fazer um conteúdo específico para o TikTok hoje em dia. Às vezes até editar diferente. Né? Editar é diferente, exatamente, é isso. Né? O formato é diferente. Isso, até em criativo, né? Geralmente criativo, se tem 30 segundos, 5 primeiros segundos é alterado 10, 15 vezes, mas mantém o restante igual. E lá, muito pelo contrário. No TikTok você tem que manter, né, sei lá, um tempo maior, né, sem muitos cortes e tal, porque quanto mais humanizado tiver no TikTok, pelo menos essa é a minha impressão, tá? Mais roda. Quanto mais trabalhado tiver no TikTok, menos roda. Então eles querem mais a vida real, eles querem mais escutar. Pode ser sobre o seu produto, pode ser qualquer coisa, mas assim, de uma maneira mais... como que eu posso dizer? Mais nativo, né? Nativo, né? Mais nativo. Eu abro a câmera e começo a falar sem ter um roteiro, sem ter não sei o que lá, tal, e vou falando.
Ah, boa. Sobre essa parte de performance que você falou de revisitar, acho que voltando no que você falou, né? Vou visitar o LinkedIn, ver o que eu tô fazendo, vou pegar o que tá funcionando no Instagram e vou replicar, né? A gente faz isso sempre lá. Esses dias a gente tava conversando hoje sobre isso, eu ia sobre a imagem no WhatsApp lá. Então a gente tinha feito um funil de recuperação lá, de carrinho, e trocamos a imagem e aumentou a taxa de clique. Então tudo é teste. Aí eu falei pra ele assim, na pesquisa não tinha imagem. Aí era, sei lá, 3%, 2% que respondia a pesquisa do entregue. Subiu para 15% porque eu coloquei uma imagem boa. Olha isso. O texto igual. Então Igualzinho. a gente começa a testar e validar. Então hoje eu não solto mais nenhum funil sem imagem. E eu brigo pela imagem. Falo, essa imagem aqui eu quero que fique diferente porque eu já entendi o que está funcionando bem pro público, entendeu? Então é teste. E olhar os números. Aqui a gente tem o departamento de marketing. Eu acredito que não tão sofisticado quanto o de vocês. A gente está implementando muita coisa ainda. Tem muita coisa que a gente não está conseguindo ainda mensurar. Né? Então a gente está partindo por esse caminho da mensuração e tal. E eu acho que tem que ser assim mesmo. Né? Todos os dados têm que ser mensurados para você saber se está dando certo, se não está. Coloquei uma imagem e aumentou tantos por cento. Tudo isso é uma maravilha. Me fugiu o que eu ia falar. Mas espera aí que eu já vou lembrar. Que a gente estava falando da imagem, né? Peraí, Da mensuração de dados. Mensuração de dados. Bom, já vem. Podcast é assim mesmo, né? Vai e a gente acaba esquecendo, mas peraí. Inclusive, a gente vai lançar o Procognitive. Lembrei que eu ia falar. Como que é? Você vai lançar o quê? O Procognitive da WeCity, Que é um produto nootrópico pra isso. para foco, memória. Puta, eu tô precisando muito. A gente deixa aqui na mesa. Eu tô esquecendo o nome das pessoas, cara. Não, a gente tem um produto bom. Eu acho que, de verdade, eu acho que é muita informação. Sim. Eu pedi para colocar Eu fui viajar e pedi para instalar. Instalaram, eu vi hoje a primeira vez lá, nem mexi ainda, uma lousa na minha sala, porque, cara, eu preciso olhar e eu preciso ver as coisas, sabe? Para ficar mentalizando naquilo, porque é muita informação. São vários projetos, tem várias ideias, enfim e tal. Mas eu lembrei. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas já faz um bom tempo, dava para você postar vídeos no LinkedIn. Tranquilo, quanto a isso. Só que agora eles criaram uma abinha, se você olhar lá embaixo, tá chegando para as pessoas aos poucos, mas para mim já chegou, por exemplo, uma abinha só de vídeos. Se eu quiser assistir vídeos só, não quero ver artigo, não quero ver nada, eu clico na abinha e vou rodando como se fosse um Instagram, um TikTok. Ou seja, vídeos, cara, é uma coisa que não dá para voltar, entendeu? Isso. Tem os shorts que estão muito fortes, né? Aí na China também estão muito fortes em live commerce. Eu cheguei a ler uma matéria sobre isso. Isso, são fortíssimos em live commerce. Mas aqui ainda não tem, né? Aqui tem. Tem? A Virgínia faz. Ela faz? Isso. Eu não acompanho. Mas não tem umas plataformas que são tão nativas igual na China. Na China tem o WeChat, que é tipo o WhatsApp no Brasil, que é o super app lá. Dentro do WeChat você tem os shorts, né, os vídeos curtos. Dentro dele você tem as lives. Dentro dele você tem marketplace. Ou seja, tem tudo dentro do WeChat. Então você assiste a live, se dá um clique, você comprou. Porque a sua carteira também está dentro do WeChat. Caramba. Muito otimizado, né? E você acredita que vai chegar em breve isso aqui? Sim, você está me dizendo que a Virgínia já está fazendo, mas não tem toda essa, esse ecossistema em um único aplicativo. Não, no Brasil não tem, mas eu acredito que deve Quem chegar que vai ser? assim. O X? Não sei mesmo. O Elon ele fala que o X vai ser tudo, né? Eu acredito mais no Brasil, talvez um Mercado Livre, né? Mas tipo um super app para comunicação tudo junto, Não, né? acho difícil. Pessoal, falar agora do Chat Guru. Para resumir, você trabalha com vendas e usa o WhatsApp? Então o Chat Guru é para você. Sabe por quê? Porque ele é uma ferramenta que automatiza os processos, tá? Ele consegue ali simular como se fosse de fato uma conversa humana, não fica aquela conversa que você tem que você sabe que é um robô. E de fato você consegue ali salvar tempo do seu time de vendas na medida em que você automatiza esse processo, escala esse processo sem precisar contratar outras pessoas ali para fazer o atendimento. Muito bacana.
faço uma pergunta para você Uhum. e você me devolve ela muito rápida, sem explicar. Como que a gente faz? Cada um dá uma resposta? Eu pergunto para você, você me responde, eu pergunto para ele, pode ser assim? Pode. Mas uma pergunta diferente. Mas é relacionado a... Ah, não, aí Tá. viajou. Tá bom. Pode ser? Bora lá então. E pior que eu não preparei essa daqui, vai ser meio que no improviso mesmo. Mas vamos lá. Uma que eu sempre gosto de fazer, e eu vou fazer para você. Se você tivesse a oportunidade de tomar um café com uma pessoa durante 30 minutos, valendo qualquer pessoa do mundo, quem você escolheria? Acho que o Jeff Bezos. Isso daqui nunca ninguém escutou no G4. Mas eu acho muito legal. Aham. Eu acompanho os caras, eu acho legal e vou fazer. Se você tivesse um superpoder, Jorge, qualquer poder, né, que você pudesse mudar qualquer coisa no mundo, o que você mudaria? Ah, pra mudar alguma coisa no mundo? É. Vixe. Aí eu achei que era um poder pra mim, mas... O poder é seu. Não, é que eu entendi errado. Mas você é um item do mundo, né? É que é difícil falar. Eu sei, por isso que Essa eu é muito perguntei. difícil mesmo. Ué, por isso que eu perguntei. Se fosse fácil, não tem graça, pô. Não faço ideia. Porque eu não vou fazer o clichêzão, né? De tipo, Não, pode ser um porra, clichêzão. não é legal. Acabar com a fome do mundo, Isso whatever. é muito clichê, né? Ah, tudo bem, mas... Acredito que... Sei lá, segurança talvez. Se pudesse mudar. Que é algo que eu prezo muito. Por isso que a gente mora lá, né? Menos Menos violência, talvez. violência. Perfeito. Puta, Seria isso. eu acho legal também. Porque, cara, tá demais, né? Não É. sei lá em... Não, lá é um sonho. lá não, tá não, de boa. mentira. Lá Não, não- lá é ruim, não mora lá não. Pra ninguém ir pra lá. Não, lá é ruim. Né? É, Nossa, é pra- horrível, cara. A rua lá é Balneário horrível. Camboriú, não vá porque Não, tá é ruim. horrível É o sério, negócio. é O difícil. negócio tá... A rua é horrível lá, Muito né? perigoso, O né? carro ficou preso uma semana lá, né? Você Entendeu? acredita que eu comentei com a minha esposa, eu falei pra ela assim, vamos pegar o final do ano, vamos fazer um passeio aqui dentro, vamos pra Balneário que eu não conheço? Não Eu falei, conheço. vamos conversar com as crianças, né, enfim e tal. E daí eu tive com a equipe esse final de semana, olha, 3 dias atrás, aí nesses últimos 3 dias, eu fui para Curitiba para falar com a nossa equipe que é de Curitiba, né? E num almoço eu acabei, né, a gente acabou discutindo porque todo ano a gente faz uma confraternização e a gente pega uma casa, um Airbnb, enfim e tal, leva a família de todo mundo e tal, e faz um negócio bacana. O que está acontecendo é que essa casa vai ter que, vai virar uma mansão, Aham. porque o último já foi grande, né? E esse daqui tá maior ainda. E aí a gente chegou a tocar em Balneário. E aí, entre as pessoas ali, eu nem comentei com o pessoal aqui ainda, eles falaram assim, não, ao invés de Balneário, que tal Santa Catarina? Né? Porque falaram que em Balneário, aí você pode me dizer, tem muito mais prédios do que casa. Sim. Sim. E aí em Santa Catarina a gente teria mais opções de casas. Mas Santa Catarina, você fala Florianópolis? Exatamente, Florianópolis. Aí eu, Mas Balneário tem umas mansões lá. Tem? eu pegaria tem. Itajaí, né? Também. É porque tem o Vale do Itajaí que entra Balneário, Itajaí, Blumenau, Itapema também. Então, Então- assim, tem lugar bom. Eu digo que Balneário, eu não iria. Tipo assim, no fim do ano. Eu Jorge, né? Falando por mim. Não, eu entendo. Aí você não tá brincando, você tá falando sério pelo número de pessoas que Isso. acabam indo pra lá. A gente chegou a morar lá um ano e, assim, na temporada cai energia, falta água, porque é muita gente. A internet né? é ruim. Fica tudo ruim. Tipo assim, 4 dias fica ruim mesmo. é sério, Não, eu entendo. é muita gente no mesmo lugar. Então é uma cidade de 200 mil que vai 1,5 milhão de pessoas. Ah, não. Não tem Aí eu falo estrutura assim, que comporte tudo Agora, isso. tem umas mansões lá na Cabeçudas, muito bom lá em Tem Itajaí, Itapema, Cabeçudas, que é bem Itapema, legal. que é muito bom. É. Aquela que o Rafa ficou lá em... Não, o Rafa Martins, lembra? Aham. Que foi lá pra... Depois do bondinho lá que a gente encontrou ele, Isso. que fica... Estaleirinho. É bem bom, assim. Tem muita Mas casa boa. eu concordo com a questão de Floripa. Floripa, né? É. Jurerê. Lugar legal, eu conheço É. lá também. A Jurerê Bom, é só casa, meu verdade. Continuar aqui. Uhum. Agora pro Iê. Iê, você tem aí um histórico de empreendedorismo, né?
que é bem interessante. Você começou como criança, vamos dizer assim, né, lá junto com a sua mãe, e depois você acabou montando a sua própria empresa hoje. E a gente sabe que o empreendedorismo não é fácil. Qual foi o maior perrengue que você já passou? Aquele que você fala assim, cara, esse dia foi cruel. O maior perrengue que você já passou, no período da sua empresa, não da sua mãe, no período da sua empresa, que você falou, cara, esse dia vai ser inesquecível. Ó, em números teve bem pior, mas eu vou falar do começo mesmo, quando cada real era muito, né? Quando no fevereiro do segundo ano de empresa a gente faturou R$2.000. R$2.000? O mês inteiro. O mês inteiro? Aí esse foi um perrengue. Quanto tempo de empresa? A gente começou em abril e era fevereiro. Foram 8 meses. E faturou 2 mil. No mês inteiro. Foi no primeiro ano, então. Né? Foi no primeiro ano. Caraca. Chegou lá, eu liguei pro meu sócio, o Harley. Falei, esse mês não foi bom não. Não vai dar pra pagar nada. A gente vai ter que botar dinheiro e tal. Mas eu acredito no negócio, sabe? Aí a gente falou, não, a gente tem que o Harley, né? Não, a gente tem que movimentar, vai dar certo. Vamos fazer acontecer no próximo mês. Então... Você só tem esse sócio? Tenho eu, Harley, tem o Jorge e tem o Andreoni. O Jorge também. Verdade. Então, o Founders, assim, foi eu e o Harley, né? Então, aí eu liguei pra ele e falei, 2.200. Putz, 200 fazia diferença, não é? Nossa senhora. Assim, uma coisa que eu acho, assim, não legal, mas que dá até um certo orgulho, assim, vai. Meu, o começo é difícil pra todo mundo, cara. É foda, eu não recomendo pra ninguém. Eu odeio cara, quem o primeiro romantiza. Contrato que eu fechei foi de R$2.000. Boa. Primeiro contrato, assim, que ia ter uma recorrência, a gente falou, pô, já dá pra pagar, sei lá, uma o parte do IPTU, aluguel. sabe? E deve ter sido o melhor contrato, né? Feliz, né? Não, feliz da vida, não. Puta, agradecendo. Pô, fechando. Eu ia conhecer todos os clientes do primeiro ano, né? Nós todos. Até hoje compram alguns com você. Porque o pessoal... Eu divulgava só no meu Insta. Aí o pessoal comprava. Esse daí já me chamou no Insta. Esse daí foi eu que falei pra ele comprar, sabe? Eu sabia o nome de cada um que comprava. Bacana. Isso. E vamos lá. Vai a última pra você, Jorge. Eu vou dar uma imitada, a mesma coisa que eu perguntei pra ele. Mas vai lá. A maior falha que você cometeu, seja como gestor ou não, dentro da sua área, né, que você que é CTO, seja dos devs que você estava liderando ali, enfim, que, putz, isso aí, sei lá, travou o sistema, deu pau, aquilo que era para entregar no mês seguinte, putz, ficou para 3 meses, sei lá. Algum momento que você falou, meu, esse daqui eu pisei na bola. Acho que tem uma lista aí. É porque essa área, eu até brinco, né? Falo assim que essa área é muito difícil, não é fácil. Tecnologia é bom, mas não é fácil. Mas perfeito, acredito que foi quando a gente criou uma integração com o RP. A gente ficou 6 meses desenvolvendo, investiu e no fim desistiu e não foi. Putz. Então foi um custo que foi pro lixo. Entendi. A gente literalmente jogou fora, amassou e jogou fora. Mas é uma decisão eu difícil, digo, mas assim, teve que tomar. Mas a gente não... Mas o legal que foi, a gente desistiu de ir, mas em nenhum momento a gente ficou um crucificando o outro ou um brigando com o outro. Tipo assim, cara, aconteceu, bola pra frente, vamos, sabe? É isso aí. Então, quanto mais rápido levantar, melhor, né? Exato. Então eu acho que o ponto positivo da ICT, acho que levantando essa bola, é que nós três, tipo... Porque o Andreoni... Advisor da isso, ele é empresa, advisor, no caso, então ele não fica tanto na operação. Mas o ponto de nós três é que, assim, a gente consegue tomar decisões muito rápido, voltar atrás mais rápido ainda. Então, e ninguém fica, assim, batendo, sabe? Tipo, então, cara, aconteceu, bola pra frente e aprendeu. É isso aí. Então, eu acho que todo mundo fica com medo de errar. A gente não tem medo de errar, não. A gente tem que errar. Se não errar, não vai saber se vai dar certo. Então, é aquela brincadeira, o que difere o louco do cara de sucesso é se deu certo ou não. Exatamente. Então, esse é o ponto. Assim. A gente testa tudo. Porque vamos imaginar, 2022, final de 2022, cheguei ele tava usando o WhatsApp normal. Eu falei assim, cara, vamos colocar o WhatsApp pago. Você vai pagar 25 centavos por mensagem. Quem que vai aceitar isso? Vai falar, não. Eu não vou pagar 25 centavos por mensagem. Só que ele acredita, entendeu por que eu tava falando isso. Ele entendeu que não dava pra acrescentar isso. Então, assim, eu falo que o pessoal olha muito a linha, mas não olha o benefício, sabe?
e acaba não aceitando as coisas. Não é assim, né? Tem que olhar, Exato. tem que olhar o todo. Então antes eu tava num lugar onde eu não podia fazer muita coisa, depois quando eu cheguei no Switch eles abriram a mão e falaram, pode fazer o que você quiser. E aí o negócio rodou. Puta, Então top. a gente colocou o sistema de empresa, colocou o WhatsApp Business. Se não fosse o WhatsApp oficial, a gente não tinha como ter esse volume. Entendi. Tanto que tinha 5 números, um era só receptível, que eu já tinha matado, tipo assim, já passei os 4 pro oficial. A gente focou em um só. E aí o número que tava parado, ele tava tomando bloqueio pelo cliente chamar. De tanto Caramba. cliente chamando. E isso porque não tinha em lugar nenhum. O cliente só chamava porque já tinha o número. E tomava bloqueio. Era 60 clientes por dia chamando aquele número que eu nem divulgava mais. Putz. Então, Ou seja, tudo isso é aprendizado, né? E aí ele falou, pô, imagina se a gente não tivesse virado a chave naquela época. É isso aí. Para finalizar, pessoal, eu gostaria que vocês, a câmera de vocês é essa aqui. Então, primeiro o Iê, depois eu vou pedir para você, Jorge. Dá um recado aí para a galera do e-commerce, enfim, para os empreendedores, aquilo que vocês quiserem falar, né? Seja uma dica, seja... enfim, fique à vontade de dar uma mensagem final aí pro pessoal. Tá. Pra galera do e-commerce. Eu sei que não é fácil, mas vale a pena. Mas você tem que ter um propósito e você tem que acreditar nele. É bem clichê, mas eu não quero romantizar nada, eu não quero falar que você vai conseguir, porque provavelmente você vai quebrar umas 3 vezes até dar certo. Então tenha isso em mente, não ache que você vai acertar de primeira, você não vai. Não ache que você vai ficar rico da noite pro dia, não. Você não vai virar nômade digital, você não vai trabalhar da praia, tá? E você não vai trabalhar menos pela empresa ser sua. Você vai trabalhar 24/7. Você não vai conseguir dormir mais que 5, 6 horas algumas noites por preocupação. Mas essa fase, se você conseguir passar dela, cara, é lindo. Então, saiba disso. E é isso. Top, meu, top. Porque A gente trabalha na praia. tirar toda essa fantasia da frente, esse romantismo, né? Isso, Porque, isso. cara, é paulada. Tem que estudar muito, Nossa. sem motivação boba. A gente não vai trabalhar pra... A gente trabalha na praia. A gente vai na praia, mas... Não, isso aí É um detalhe, né? é fora da curva ali. E vamos lá, Jorge. Manda Acho aí. que antes da gente mandar o final, é legal... depois acho que pulou, Não, mas... pode falar. É bem rápido. Ele falando por que ele mora em Balneário. É loucura isso daí, tá? Essa daí Manda, é louca dele manda, soltar. manda. Essa é um bom corte. Por quê? Eu sei por quê. Ué, Não, mas não é só por isso. É louco. É o que eu falo. A gente segue o IE. Ele é o cabeça mesmo. Ele vai direcionando, a gente vai apoiando, entendeu? entendi. Não, eu vou contar de uma forma mais Resumida, rápida, né? resumida, mas era pandemia, a loja fechando, você sabe que o faturamento cai lá embaixo. A gente abriu a Oi Switch na pandemia, 2 anos de Oi Switch, minha mãe tinha 21 mil reais guardado. Era tudo que a gente tinha na casa, tudo. Eu cheguei na minha mãe, eu fico até um pouco emocionado, porque minha mãe, ela me apoia muito. Qual o nome dela? Jing Chunha, Ian. Ian. Mas ela, falou, Iê, se você continuar em Rio Preto, provavelmente você não vai crescer. Ela me apoiou me mudar para Balneário e ela deu todo o dinheiro porque aluguel em Balneário caro pra caralho. Era 7 mil aluguel. Imagina o calção, né? Isso, aí tinha um calção, né, 3 meses. A gente não tinha ninguém lá para ser fiador, né? Minha mãe falou, toma, depois você se vira, mas pode ir. A gente foi, juntamos a galera, fomos uns 5 pra lá. Todo mundo no mesmo AP, acordava e dormia respirando a Oi City. E foi naquele momento que eu foquei na operação, eu acordava só pensando, como é que eu vou fazer essa porra dar certo? Dormia, pensando, será que a gente vai faturar a mesma coisa no dia seguinte? Então, foi doideira, porque a gente juntou uma galera e todo mundo sonhou junto comigo lá. Porque era 8 da manhã, atendendo até 10 horas da noite, sabe? Eu pagava R$1.400 pro cara ficar, das 8 às 10 da noite trabalhando comigo. Porque todo mundo acreditava. A gente disputava quem gastava menos para comer no dia. Sei lá, comer um pão com ovo, eu tentava gastar menos que R$10 para comer o dia todo. Então, a gente passou por essa fase, por isso que eu não gosto de romantizar. E é muito bom porque foi lá que a gente conheceu muitos amigos. Conhecemos o Andreone, que virou sócio. O Jorge foi pra lá, porque se não fosse Balneário não ia. A gente conheceu uma galera Eu iria lá pra Rio Preto, calor, que né? ajudou a gente muito, muito, muito. Falava, olha, pessoal, coração muito aberto, sabe? Olha, tá acontecendo isso na sua empresa, pelo que eu tô entendendo, mas testa isso daqui, testa isso. Aí foi a ambiência que mudou a Oi City.
A gente estando lá mudou nossa ambiência, juntamos com uma galera que era só empreendedora, uma querendo ajudar a outra, sem inveja nenhuma, sem competição. Ou seja, dando mesmo, É. né, entregando. Uma competição muito saudável e juntamos esse pessoal, sabe? E acabou que deu certo. Puta história bonita, Foi- cara, de foi verdade. isso. Top, muito top. Isso. Mas é animal. A ambiência muda muito, muito, muito mesmo, sabe? Eu imagino quando sua mãe te deu aquela grana, né? A gratidão que você sentiu e ao mesmo tempo o peso que você sentiu. É responsabilidade. A responsabilidade, Isso. né? Puta. Mas é muito bom, porque eu vejo que muitos pais não sonham junto às vezes, né? Uhum. E minha mãe, ela sempre me apoiou em tudo que eu fiz. Ela sempre acreditou e acreditou com tudo, sabe? Então, isso é bom. Legal. É bem massa. E foi só porque ele foi visitar Isso. e olhou, gostou, falou, nossa, é isso. Porque não foi a ambiência, né? Vários Ambiência. empresários, muito É bom. isso aí. Aí eu acabei indo também depois, pra passar um mês e fiquei. Mas como ele falou, a gente morava tudo na mesma casa, então acho que voltando só pra complementar essa história, eu tava lá no Mato Grosso do Sul, tinha uma casa alugada tranquilo, vivia bem, tinha uma renda que eu recebia na época, que eu não precisaria nem vir ou trabalhar em si. Só que eu sempre fui muito, sabe, eu quero trabalhar, eu gosto de trabalhar. Uhum. Eu faço porque eu gosto. Até fico zoando que eu não faço pelo dinheiro, mas o dinheiro é bom. Mas beleza. Aí no caso dele, tipo, eu saí. Imagina que eu moro sozinho, casa tranquila, sozinho, não tem ninguém puxando o saco. Me meti no meio de uma casa com mais 5 pessoas, dormi no colchão de solteiro, num quarto com mais 3 pessoas. Então, assim, a gente viveu o sonho mesmo, ralando ali, foi muito louco. Mas enfim, agora voltando na pergunta lá, como é que era? Então, eu queria que você desse um recado final aí pra galera. Legal. Né? Olha pra câmera lá. Pode ser pro e-commerce, pode ser pro Perfeito. empreendedorismo em geral, pode ser pras pessoas, enfim, fica à vontade, a câmera é sua. Perfeito. Quer colocar seu Instagram aí, coloca. Quer reforçar de novo o site de vocês, pode reforçar, fica à vontade. Perfeito. Acredito que, acho que um recado final assim é que tecnologia é importante, mas não é fácil. Então acho que quando eu voltei falei, se fosse pegar uma lista dos erros, tem um monte. Se não tiver erro, não tem acerto, né? Então não tem muito o que fazer. Mas que é bem importante olhar para essa área, porque senão você fica travado no mesmo. Então, acho que acredito que, como ele falou, não é romantizando ali, então não é para todo mundo que vai dar certo, não é para todo modelo de negócio que se aplica. Eu acredito que acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado com o que elas escutam e filtrar para saber se faz sentido na sua realidade. Senão vai estar todo mundo se mudando para Balneário amanhã achando que vai faturar 4 milhões por mês, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso e acredito e viver assim, falando assim a parte do sonho, né? Então a gente tinha um propósito muito forte, o IE tem um propósito muito forte, que é fornecer saúde a preço justo, então ele sempre bateu nessa tecla, que a gente vende para aposentado, a gente não quer, sabe, colocar o preço lá em cima, vender 3, 4, 5 vezes mais, que nem concorrente faz, então a gente sempre tem esse propósito muito forte. E acho que é ser honesto, a gente bate muito também nisso, eu acredito, acho que um recado assim, que fala que se você fizer, o honesto que eu falo o IE não, se ele vê que tem um produto que está escalado e não funciona, ele não vai colocar na nossa linha de produto. Porque eu mando pro meu pai os produtos, ele toma, mando minha mãe, ela toma, a gente toma também. Então, a gente não tem produto que não funciona. Então, acho que questão é honestidade. A gente é muito ético, muito. Se a gente tem um acordo entre nós três, se alguém fugir da linha de começar a querer fazer alguma coisa errada, não tem como continuar para mim. Eu não consigo dormir. Muito top. Isso. Legal. Pessoal, obrigado mesmo. Quero mais uma vez agradecer aí a presença de vocês. Iê, muito obrigado. Né? A gente se conheceu não faz muito tempo, falando do G4, você aceitou vir para cá, trouxe o Jorge. Que pena que não deu tempo do seu outro sócio chegar aí a tempo. A gente daqui a pouco vai para o escritório lá. Quem sabe ele chega lá, a gente bate um papo ainda lá. Sim. O que eu quero falar pro pessoal? É aqui, né, Nath? Ou ali? Aqui? Se quiser. O que eu quero falar pro pessoal? Pessoal, esse episódio foi o 50º, foi muito especial, né? Você que é do e-commerce, ou tá querendo entrar no e-commerce, né? Ou sabe que seu amigo tá querendo entrar no e-commerce, eu não deixaria de mandar esse vídeo para ele, né? Essa conversa nossa, seja via YouTube ou Spotify, então manda, porque tem muito insight bacana, né? O Iê falou
tirou aquele romantismo todo, falou a real, o que acontece, né? Isso para o mercado de e-commerce, acredito que outros também. O meu foi muito similar, mas assim, tá muito bacana. Então assim, não deixa de curtir, não deixa de assinar o nosso canal, comente aí, mande para os seus amigos, que eu tenho certeza que você está fazendo um puta de um negócio bacana para quem está querendo entrar nesse mercado, tá bom? Então a gente fica por aqui e quarta-feira que vem tem mais um podcast nosso aí, Gravata Solta. Um abraço, pessoal, até mais, tchau, tchau. Valeu! Tchau,